Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá dando o que falar e mexendo com muito dinheiro. Uma análise sobre como os remédios para perder peso, tipo o Ozempic, estão impactando de um jeito bem forte a indústria de bebidas. Tem análise de mercado, inclusive uma nossa aqui da Carbonfy, que está chamando isso de apocalipse para o setor, imagina só. A ideia aqui é a gente entender o tamanho desse rolo todo, sabe? Por que estão chamando de efeito Ozempic e o que isso significa para gigantes lá fora e, claro, para o nosso quintal aqui, pensando na Ambev. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Para começar, para a gente ter uma noção da coisa, o número é meio absurdo. A indústria global de bebidas, juntando tudo, álcool e sem álcool, perdeu um valor de mercado combinado de, respira, 830 bilhões de dólares. É um número que a gente custa acreditar, né? 830 bilhões. É mais que o PIB de muito país por aí. Exato. Uma grana que evaporou assim num tempo relativamente curto. E o culpado, bom, o apelido que pegou foi efeito Ozempic, que na verdade é o impacto desses medicamentos da classe GLP-1. Eles surgiram para diabetes tipo 2, mas ficaram famosos mesmo por fazer o pessoal emagrecer, né? Mas não é só isso, certo? Não é só isso. O que está realmente tirando o sono de Wall Street, dos executivos dessas mega empresas, não é só a galera ficar mais magra. Isso por si só já mudaria um pouco as coisas, claro. Mas a tese principal, e isso é fascinante, é que esses remédios parecem causar uma mudança estrutural mesmo, e talvez permanente, no jeito como as pessoas consomem. Uma mudança estrutural. Como assim? É que esses remédios, tipo a semaglutida do Ozempic, eles imitam um hormônio que controla açúcar no sangue e manda sinal de saciedade para o cérebro. Só que a pesquisa e o que os usuários contam indicam que eles mexem também com o sistema de recompensa do cérebro. E o resultado prático disso? Uma queda bem notável do craving. Sabe aquela fissura, aquela vontade doida e impulsiva por certas coisas? Sei, aquela vontade que vem do nada. Essa mesma. E o interessante é que não é só por doce ou fritura. Não, pensei que fosse mais ligado à comida. Não só. A diminuição dessa vontade parece se estender para bebidas com açúcar e, aqui o ponto-chave para a nossa conversa, para o álcool também. Tem muito relato de gente usando esses remédios que simplesmente perde a vontade de tomar cervejinha, o vinho, até o refri cheio de açúcar, que era um hábito. Nossa, não é que a pessoa se proíbe, é que a vontade diminui mesmo. Exato. Parece que o prazer associado, ou o impulso, sabe, fica menor. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque se a vontade de consumir o produto principal de uma empresa diminui, e não por campanha de saúde ou dieta, mas por química, o efeito na venda é direto e, pelo jeito, devastador. Exatamente. E vai além da venda de hoje, né? Afeta a percepção de valor futuro dessas empresas. O investidor olha e pensa, tá, mas qual vai ser o tamanho desse mercado daqui a 5, 10 anos? Se um monte de gente simplesmente tiver menos vontade de beber. Faz todo sentido. Essa incerteza deve ser péssima para o mercado financeiro. Veneno puro. Aí começou a rolar essa ideia de que o tal efeito Ozempic não é só uma modinha tipo dieta da lua, sabe? Que vai e volta. O mercado está começando a encarar como uma disrupção de verdade, fundamental. Quase um cisne negro para a indústria de bebidas. Cisne negro? Aquela teoria do evento inesperado com impacto gigante? Essa mesma, popularizada pelo Nassim Taleb. Lembra das características? É algo improvável, fora do radar, tem um impacto extremo e depois que acontece, todo mundo acha uma explicação, como se fosse óbvio. O efeito Ozempic se encaixa bem. Pouca gente imaginou que um remédio para diabetes iria abalar a Budweiser, né? Verdade! O impacto financeiro está aí, os 830 bilhões não mentem. É extremo. E agora, claro, chovem análises explicando a neuroquímica da coisa. Antes, o mercado se preocupava com imposto, regulação, mas uma pílula que tira a vontade, isso não estava no script. Caramba! E quais empresas grandes estão sentindo mais isso? Olha, se a gente conecta isso ao quadro geral,
a gente vê gigantes sendo reavaliadas. A Diageo, por exemplo, dona de Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Guinness, marcas globais. Pesos pesados. E a InBev, a maior cervejaria do mundo, que aqui no Brasil é a Ambev, né? Com Budweiser, Corona, mas também Skol, Brahma, Stella. As ações das duas levaram umas pancadas fortes. Analista que antes recomendava comprar de olho fechado por causa do histórico de crescimento dos dividendos, agora está coçando a cabeça, revendo tudo. E o medo principal desses investidores é o quê? Uma queda passageira ou algo mais definitivo? O medo é mais profundo, é quase existencial. A preocupação que domina é que a história de crescimento de longo prazo dessas empresas, que era quase uma certeza, simplesmente acabou, foi quebrada. Uau! Por décadas, era aposta segura. Ou a população cresce, o pessoal sai para se divertir, bebe. Agora tem essa dúvida. Será que o consumo por pessoa vai entrar num declínio que não volta mais? Em mercados importantes. A pergunta que assombra é: o crescimento futuro, que justificava o preço da ação, morreu. E o mais doido, a ameaça não veio de um concorrente nem do governo, veio de um laboratório. Mostra uma vulnerabilidade que ninguém imaginava, né? Empresas gastando rios de dinheiro em marketing para criar desejo, e aí vem uma tecnologia que age direto no cérebro para diminuir esse desejo. Exatamente. E levanta a questão: como elas vão reagir? Vão diversificar mais rápido para sair só da bebida alcoólica ou com açúcar? Vão investir para entender melhor isso, criar produtos alternativos? A verdade é que, publicamente, elas ainda estão meio cautelosas. No começo, muitas minimizaram, talvez achando que ia ficar restrito a um nicho pequeno. Mas os números estão mostrando outra coisa. Exato. Os dados de vendas, a pressão do mercado financeiro, tá ficando difícil fingir que não é nada. E essa falta de uma resposta clara, de uma estratégia convincente de algumas delas, só aumenta a ansiedade de quem investe. E como essa pancada global chega aqui no Brasil? A análise da CarbonFi que a gente viu destaca bastante o impacto aqui, né? E coloca a Ambev bem no meio disso tudo. Sim, a Ambev é o grande exemplo aqui pra gente. Anos e anos sendo a queridinha da bolsa, né? A tal vaca leiteira, dividendo gordo, todo mundo achava super seguro. Era quase um mantra. Faça chuva ou faça sol, o brasileiro vai tomar cerveja e refri da Ambev. Era bem por aí mesmo. Mas parece que essa percepção mudou, e rápido. A análise agora já fala dela como um ativo de risco mais alto, justamente porque ela depende muito do mercado de cerveja aqui e na América Latina, onde esses remédios também estão começando a ser mais usados. A análise de mercado desenha um cenário assim, bem preocupante para ela. Aponta para a possibilidade real de um declínio secular no volume de vendas. Secular, tipo, para sempre? Secular no sentido de tendência de longuíssimo prazo, talvez décadas. Não uma quedinha que depois se recupera, sabe? Algo mais estrutural mesmo. E isso, claro, levanta uma questão importante sobre a sustentabilidade do modelo de negócios da Ambev como a gente conhece hoje. Pode explicar um pouco mais como isso afeta o modelo dela na prática? Pensa como a Ambev funciona. Produção em escala gigantesca, uma logística super azeitada para chegar em todo canto, marketing poderosíssimo para construir marca e fazer a gente querer consumir, e hábitos culturais muito fortes, né? Com certeza. Cerveja está muito ligada ao social aqui. Exato. Agora, imagina que a vontade de tomar cerveja começa a diminuir numa parte da população. E não porque a pessoa decidiu ser super fitness, mas por causa de um remédio. Mesmo que seja aos poucos, isso vai minando a base de tudo. A escala perde força se o volume cai, o marketing tem que remar contra uma maré bioquímica, os hábitos já não são tão garantidos assim. É uma ameaça que bate no coração do modelo, algo que, sei lá, 5 anos atrás nenhum analista preveria. É quase uma lição de humildade mesmo, né? Para essas indústrias gigantes. Totalmente. Mostra como a inovação que quebra tudo pode vir de um lugar que ninguém estava olhando. Setores que pareciam blindados, com marcas de 100 anos, podem ser chacoalhados por avanço em biotecnologia, farmácia,
A rapidez com que isso aconteceu também impressiona, né? Sem dúvida. É um lembrete forte de que nenhuma fortaleza é impenetrável para sempre na era da inovação. E reforça que as empresas precisam ficar de olho muito além dos seus concorrentes óbvios. A conclusão principal que está saindo dessa análise toda é que talvez a gente esteja vendo o começo do fim daquela era de crescimento fácil, previsível, das chamadas ações de vício ou sin stocks. Empresas que lucraram muito com álcool, tabaco, talvez até certos ultraprocessados. E o mais irônico? Alto, mais regra, campanha de saúde. Isso tudo existe, claro. Mas o gatilho dessa crise existencial agora parece ser, literalmente, uma pílula. Uma inovação farmacêutica. Tentando fazer uma ponte aqui com o nosso universo na CarbonFi. Embora a análise seja financeira, essa mudança de comportamento por química pode ter alguma relação com tendências maiores, tipo ESG. Penso na pressão por saúde, bem-estar. É uma conexão interessante, sim. Válida. A fonte principal é a análise de mercado direta, mas a gente pode especular. Se muitos investidores começam a ver essas empresas não só como ações de vício, mas como empresas com desafio estrutural por causa de tendências de saúde agora turbinadas pela farmácia, isso pode acelerar a migração de dinheiro para setores vistos como mais ligados ao bem-estar, a práticas mais, digamos, regenerativas. Os critérios ESG, ambiental, social, governança, já pressanavam essas indústrias. O efeito Ozempic bota mais uma camada de risco financeiro direto ligado à saúde que pode aumentar essa pressão. Entendi. Não é direto sobre crédito de carbono, mas está na conversa maior sobre para onde o dinheiro vai, quais negócios são vistos como sustentáveis para o futuro. Exatamente. Então, resumindo a ópera, aquele número maluco de 830 bilhões de dólares que sumiram não é só um soluço do mercado, é um sinal de que está rolando uma reavaliação bem profunda do risco e do futuro de um setor inteiro. A descoberta de que um remédio pode diminuir quimicamente a vontade por produtos de consumo em massa é uma força, nossa, muito poderosa para ignorar. Está redesenhando o mapa de risco para gigantes globais e ameaçando pilares aqui, como a Ambev. O jogo mudou mesmo. Mudou. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Para quem está ouvindo a gente. Se uma emoção farmacêutica, feita por uma coisa, diabetes, peso, consegue gerar um efeito cascata tão forte numa indústria que parecia desconectada, como a de bebidas, que depende de hábito, desejo, cultura, que outros setores, que também dependem de comportamentos específicos, de desejos que a gente nem questiona, ou até de limites biológicos, poderiam ser os próximos a levar um susto desses, vindo de avanços científicos em áreas que hoje parecem não ter nada a ver. Boa pergunta. Pensa em comida, entretenimento, transporte, até educação, sei lá. Onde mais uma inovação vinda de fora pode bagunçar o coreto todo. Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.